Podcast do Transporte. A Marco Polo é uma potência brasileira que nasceu em 1949 em Caxias do Sul com apenas 15 funcionários e que hoje tem 2 fábricas em sua cidade natal, no Rio Grande do Sul, uma no Espírito Santo e ainda plantas na Argentina, Colômbia, México, África do Sul e China, além de 3 unidades na Austrália. Tudo isso quer dizer que os veículos que a Marco Polo faz rodam em mais de 120 países espalhados pelos 5 continentes. Agora, no ano passado, a empresa ganhou um jovem CEO, com menos de 50 anos de idade, André Armaganian, engenheiro formado em mecatrônica na USP, com especialização na FGV e na Universidade de Chicago, se tornou o novo líder dessa potência. E o podcast do Transporte fez uma entrevista exclusiva com ele em nosso estúdio avançado na Arena ANTP. Primeiro tópico, os caminhos dos ônibus elétricos e dos ônibus movidos a hidrogênio. Eles são concorrentes? Um vai engolir o outro? André Armaganian desencapa esse fio. A verdade é que a bateria é um passo intermediário sim para chegar ao hidrogênio, mas as próprias soluções a hidrogênio dependem da bateria. Depende de uma solução elétrica mista, né? Então, a nossa crença sim é que a bateria vai ter o seu espaço, principalmente nos centros urbanos, e a principal discussão hoje que surge em volta do hidrogênio é para longas distâncias, onde você não tem um sistema de carregamento apropriado, e aí sim, questão de ônibus rodoviários ou até caminhões, o uso do hidrogênio sim como uma alternativa. Mas eu acho muito difícil que a gente não passe por um momento intermediário que é o elétrico, e acredito sim que o elétrico fica como uma das soluções de propulsão, principalmente voltadas à descarbonização. Com um pé firme no presente, mas de olho também no futuro, André Armaganian, o CEO da Marco Polo, explica ainda como o hidrogênio levou a empresa a montar uma unidade na China. A China é uma das bases de tecnologia, um dos hubs de novos desenvolvimentos da empresa. Essa é a razão pela qual a gente está com uma operação na China. E a gente sabe que o hidrogênio é um dos próximos passos de discussão após o elétrico. E a Marco Polo, pela proximidade com o mercado que hoje está até mais evoluído na questão do hidrogênio, que é a China que vem fazendo essa transição do elétrico para o hidrogênio, nós tomamos a decisão também de testar uma solução a hidrogênio, sempre utilizando o nosso modelo tradicional de encarroçamento de diferentes soluções de chassis. Encarroçamos uma solução a hidrogênio para mostrar que a Marco Polo é uma empresa de ponta e que está sempre olhando para o futuro e para novas tecnologias. André Armaganian esclarece que a estratégia da Marco Polo em relação à tecnologia em geral e mais especificamente a questão da descarbonização é não colocar todos os ovos numa só cesta. Somos agnósticos em relação a tecnologias, acreditamos que vão ter espaços para outras tecnologias, o híbrido etanol, o próprio hidrogênio que nós falamos. Então a gente acredita que todas essas tecnologias, dependendo do mercado de atuação, terão seus espaços, e a Marco Polo, como empresa global, precisa ter essas distintas ofertas para o mercado, distintas soluções disponíveis, e é aí que a gente atua com essa variabilidade de soluções no mercado. Mas, independente da força que mova o ônibus, a Marco Polo mantém a prioridade no passageiro com investimento contínuo na tríade formada por segurança, conforto e conectividade. O que a gente viu nesse período agora de transição, principalmente no pós-Covid, a quantidade de pessoas que migrou do transporte aéreo, até pelos preços das passagens, para o transporte rodoviário e gostaram. E aprenderam a usar o sistema, viram que é um sistema seguro, conveniente, com bastante conforto e conectado. Então as pessoas estão buscando alternativas, e a Marco Polo, a nossa geração 8 de ônibus, que nós apresentamos agora recentemente na Feira da Bélgica, tem exatamente esse objetivo. E a gente saiu muito orgulhoso da feira, porque nós olhamos para os ônibus apresentados naquele evento, e realmente a Marco Polo não ficou atrás. Eu diria que até no conceito de rodoviários, nós apresentamos uma solução até mais interessante, principalmente mais confortável e com design diferenciado versus os nossos concorrentes. Então, como empresa de ponta, estamos sempre olhando para frente e buscando alternativas e querendo trazer maior conforto, maior segurança, maior conectividade, maior conveniência através dos nossos clientes e operadores, para que o sistema seja cada vez mais e mais usado. Além do transporte rodoviário, o foco na qualidade ao passageiro também precisa ser verdade no transporte urbano.
Afinal, o mercado quer atrair as pessoas de volta para o transporte público e poupar o meio ambiente. A Marco Polo inovou o seu modelo tradicional e mostrou na feira da Arena ANTP um modelo elétrico integralmente seu. Mas o CEO André Armagarian garante que as tradicionais parcerias seguem sólidas. É muito interessante porque realmente com as cidades crescendo, o nível de poluição aumentando, quantidades de carros na rua, a gente realmente precisa fomentar o transporte público, seja para criar cidades mais inteligentes, seja para trazer maior conveniência para as pessoas. Eu fico impressionado toda vez que venho a São Paulo e continuo vendo a cidade crescendo. É muito difícil que a gente atenda toda a população com carros. E aí sim, o ônibus e outros modais de transporte em massa vêm como uma solução interessante para trazer essa conveniência, para fazer com que as cidades fluam e, ao mesmo tempo, voltar à descarbonização, né? A quantidade de pessoas que a gente pode levar num ônibus é infinitamente superior ao que a gente pode levar num carro. Um ônibus articulado você poderia substituir basicamente 100 a 200 carros. Então, a gente vem acompanhando esse movimento, estamos num segmento importante, um segmento realmente de futuro e, logicamente, a maior preocupação é o tipo de propulsão. A gente sabe que o diesel, mesmo com o Euro 6, que tem uma quantidade de contaminação muito menor, apesar desse ganho, existem outras soluções surgindo. A gente trouxe uma solução própria elétrica, ou seja, a Marco Polo passa também a oferecer a opção de chassi no mercado, é um ônibus integral nosso, mas nós não deixamos de lado as parcerias históricas que a gente tem e vamos continuar trazendo soluções encarroçadas para os mais distintos tipos de propulsão que vão vir. Aqui a gente chama atenção para duas coisas. Foi muito impactante ver o CEO de uma das mais importantes fábricas de ônibus do país passar os 3 dias da Arena NTP lá no evento. A mensagem que fica é que não há gigante no mercado que não precise estar por dentro do que acontece no setor, conversando, participando dos debates e tomando pulso ali, ao vivo. O segundo ponto importante é que no cardápio da descarbonização tem espaço para a entrada do elétrico, mas sem samba de uma nota só. Temos várias outras soluções consolidadas e em desenvolvimento que não podem ser deixadas de lado, porque ainda não tem escala, ou não tem incentivo, ou porque estão ainda sendo ajustadas. Podcast do Transporte.